Oi, pessoal, sabe aquela ideia de negócio que parece genial? Pois é, sozinha ela não vale muita coisa se não tiver um plano por trás. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, como transformar essa ideia, esse sonho, num negócio que funciona de verdade, criando um verdadeiro mapa para o sucesso. Para começar, vamos pensar num erro que muita gente comete. Imagina só, o grande sonho é abrir uma padaria incrível, daquelas de fermentação natural. Esse é o plano A, o sonho dourado. Aí vem a pergunta que todo mundo faz. E se der tudo errado? Qual é o seu plano B? Então, a resposta que a maioria das pessoas dá, geralmente está errada. E é aqui que está o pulo do gato. Muita gente acha que o plano B é tipo um sonho de reserva. Ah, se a padaria não der certo, eu abro um café. Não é isso. Um plano B de verdade não é sobre mudar o destino final, é sobre ter rotas alternativas para chegar no mesmo lugar. Pensa num GPS. O destino é a sua padaria dos sonhos. O plano B são os desvios que ele te dá se tiver trânsito ou uma rua fechada. O objetivo é o mesmo, o que muda é o caminho. Isso nos leva direto ao ponto principal, né? O que é um plano, afinal? É uma ferramenta para mapear todos os passos. É definir prioridades, cronogramas, para chegar num objetivo específico. Ou seja, planejar não é ficar torcendo para dar certo. É muito mais engenharia do que desejo. É a diferença entre construir um barco, peça por peça, e ficar sentado na praia esperando a maré te levar para algum lugar. Então, beleza. Antes da gente começar a desenhar esse mapa, é super importante a gente entender bem essa diferença. Uma coisa é ter um desejo, um objetivo. Outra, completamente diferente, é ter um plano para chegar lá. Certo? Agora vamos para o primeiro passo de verdade de qualquer plano que se preze: encontrar o coração do negócio. Antes de pensar no o que vai ser feito ou como vai ser feito, a pergunta fundamental é: por quê? E essa pergunta é a chave. Que problema o seu negócio resolve? A resposta para isso é literalmente a fundação onde todo o resto vai ser construído, sabe? O produto, a marca, o marketing, tudo mesmo, nasce daqui. E olha, não é uma pergunta fácil não. A resposta tem que ser muito bem pensada. Esse porquê é o que a gente chama de propósito. E, gente, isso não é só uma frase bonita para colocar no site, não. É a alma do negócio. É a razão de existir. É aquilo que vai guiar cada decisão e que, no final das contas, é o que vai fazer a empresa ser diferente de todas as outras que já fazem algo parecido. Olha só o exemplo da Tesla. O propósito deles não é vender carros elétricos, é criar produtos ecológicos para salvar o planeta. Percebe a diferença? Eles não estão vendendo só um produto, estão vendendo uma visão, uma causa. E tudo que eles fazem, do design à engenharia, reflete isso. Ou então a Patagônia. O propósito deles é tão, mas tão forte que define o modelo de negócio inteiro. O planeta é nosso único acionista. Isso cria uma conexão, uma lealdade com os clientes que é absurda. Eles não vendem só jaquetas, eles lideram um movimento. E claro, a Disney. O propósito deles de levar magia para a vida das pessoas é genial. Mostra direitinho como esse porquê guia cada filme, cada parque, cada produto. A palavra magia funciona como um filtro para absolutamente tudo que eles fazem. Beleza. Com o nosso destino, o nosso porquê bem claro na cabeça, chegou a hora de desenhar a rota. E para isso, a gente precisa de um plano de negócios bem estruturado. Um bom plano de negócios tem várias partes importantes, como está aí na tela: análise de mercado, planejamento financeiro, equipe. Mas antes de se aprofundar em tudo isso, tem uma ferramenta que é tipo o ponto de partida para qualquer estratégia. É um diagnóstico inicial, a famosa análise SWOT. Então, a análise SWOT. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples e poderosa. É um jeito de olhar para dentro e para fora. Para dentro, a gente identifica as forças e as fraquezas do negócio. Para fora, a gente mapeia as oportunidades e as ameaças do mercado. É basicamente uma fotografia completa do seu ponto de partida. Essencial. Ok, a gente já tem o destino, que é o propósito, e já tem um mapa, que é o plano de negócios. Mas mapa não serve para nada se ninguém seguir, né? É agora que a gente transforma toda essa estratégia em ação, em tarefas do dia a dia. E para isso existe o plano de ação. O que é isso? É basicamente pegar aquele objetivo grandão e quebrar ele em pedacinhos, em tarefas pequenas e que dá para gerenciar. É a ponte que conecta o sonho com a realidade, com o que precisa ser feito na segunda-feira de manhã. E para montar um plano de ação que funcione de verdade, sem deixar nenhuma ponta solta, tem uma ferramentazinha muito boa que ajuda a organizar tudo. Ela funciona respondendo a 7 perguntas bem diretas. O nome dela é 5W2H. Vamos dar uma olhada. A lógica é simples.
Para cada tarefa do seu plano, a gente responde o que vai ser feito, por quê, onde, quando, por quem, como e, claro, quanto vai custar. Quando a gente faz isso, a gente acaba com qualquer dúvida ou ambiguidade. Fica tudo super claro, com responsável definido, com prazo, e aquela frase é a mais pura verdade. Tarefa que não tem dono simplesmente não acontece. Agora, um ponto super importante. O mundo de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. As coisas mudam numa velocidade maluca. E o plano de negócios precisa levar isso em conta, senão ele já nasce velho, já nasce obsoleto. Existem duas siglas que descrevem muito bem o mundo em que a gente vive: VUCA e BANI. Isso não é só a sopa de letrinhas de consultoria, não. Isso descreve a nossa realidade. Um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, mais recentemente, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Em um cenário assim, um plano de negócios escrito na pedra simplesmente não sobrevive. Ele quebra. E para navegar nesse mundo, a forma de trabalhar teve que mudar completamente. Aquele modelo antigo do século XX, super hierárquico, com o chefe mandando e todo mundo obedecendo, já era. Hoje, o que funcionam são equipes mais horizontais, ágeis, colaborativas. O foco não é mais só no preço, é no valor. O erro não é mais punido, ele vira aprendizado, e a figura do chefe dá lugar à do líder, que guia e inspira. E para a gente fechar e amarrar todas essas ideias, nada melhor do que uma história real. A história do navegador Amir Klink, que talvez seja um dos maiores exemplos de planejamento que a gente tem. O Amir Klink passou meses, se não anos, planejando a travessia do Atlântico Sul a remo. Sozinho, sem barco de apoio. E a sacada dele foi genial. Ele percebeu que iam aparecer centenas de problemas, mas que todos eles tinham uma solução. O verdadeiro desafio, então, não eram os problemas em si, mas sim organizar todas as soluções de antemão. Isso, gente, é a essência do planejamento. A jornada dele ensina uma lição incrível sobre a diferença entre três coisas: informação, conhecimento e competência. Olha só, informação é ler sobre barcos. Conhecimento é estudar a fundo como eles funcionam. Agora, competência é construir o seu próprio barco e cruzar o oceano com ele. Conhecimento tá aí, nos livros, na internet. Competência só vem com a prática, com a ação. E é com essa ideia que a gente encerra. Um plano de negócios de verdade não serve para prever o futuro. Ninguém consegue fazer isso. Ele serve para construir a competência necessária para navegar nesse futuro, seja qual for a tempestade que vier pela frente. Ele te prepara para agir. No fim das contas, um plano não é só um documento que fica na gaveta, é a própria competência sendo construída dia após dia.